Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para os irmãos. Eu gostaria de estar deixando para a meditação dos queridos, nesse bate-papo nosso, João 8. João 8 vai falar daquela mulher adúltera. O capítulo vai falar especificamente de uma mulher adúltera. Mas é muito importante nós entendermos o contexto desta história. Em João 7, Jesus tem um debate ferrenho com os religiosos. E o versículo 1 de João 8 é que ele tinha ido ao Monte das Oliveiras e ao amanhecer desceu ao templo para ensinar. No vídeo passado, se os irmãos viram e prestaram atenção, nós falamos um pouquinho sobre tempo. O que a gente faz com o nosso tempo, né? E nesse vídeo eu vou corroborar. Jesus gasta a maior parte do seu tempo conversando com Deus, se consagrando a Deus. Em suas atitudes, por onde andava, por onde caminhava, nas conversas, em comunhão com outras pessoas. E aqui especificamente ele vai para um lugar, para o Monte das Oliveiras. E ali ele vai orar. Mas, Alessandro, por que especificamente ele foi orar? Porque em João 7 ele teve um embate muito ferrenho com os religiosos. Sim, Jesus é Deus, mas ele também era homem. E na sua natureza humana, como a minha e a sua, ele sofre emocionalmente, ele sofre as acusações, se irrita, chora. Lembra que ele chorou por Jairo? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele vai procurar um lugar para conversar com Deus. A pergunta que a gente faz para si mesmo. Quando nós encontramos embates de discordâncias, de pessoas que estão duvidando de nossa fé, que duvidam da nossa opinião, que duvidam da nossa conduta, o que a gente tem que fazer? Jesus ensinou. Sem discutir, eu digo discussão de agressão, mas um debate sadio é possível. Mas após isso, queridos, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do teu Deus desabafar, vá aos pés do teu Deus colocar diante dele o que você sentiu, porque muitas das vezes nós sentimos lá no íntimo e não conseguimos colocar para fora. Foi isso que Jesus fez. Então ele passa a noite orando. E pela manhã ele volta ao templo, queridos. Templo judaico, para ensinar. Então outra coisa que a gente aprende. Todo ser humano que foi chamado por Deus, salvo em Cristo Jesus, ele deseja que você cresça na graça e no conhecimento dele, e ele é através do Espírito Santo que habita em você, porque é Filipenses 2, do versículo 12 ao 14, que vai dizer. O que está escrito? Sim, está escrito: desenvolvei a vossa salvação, a sua que está aí, com temor e tremor, porque ele realizará em vós tanto o querer como o efetuar de acordo com a sua vontade. Ele está dizendo, os meios de graça são oração, leitura bíblica, consagração e comunhão. Ativando o Espírito Santo que mora em você, e ele vai agir, e você vai agir de acordo com a vontade que ele tem. Então, quando Jesus volta ao templo, ele volta para ensinar, queridos. Aprendeu de quem? De Jesus, de Deus. Jesus aprende de Deus, então ele vai passar o ensinamento no templo. Aí nós sabemos o que vai acontecer. Os religiosos, os que estavam no capítulo 7, vêm com uma mulher adúltera. E ele vem para pegar Jesus. Jesus era conhecedor da lei. Só que eles estão trazendo uma mulher adulta pega em adultério, mas não traz um homem. Está falhando já. Então Jesus começa o debate com eles. Olha, ele se abaixa e começa a escrever na areia. O que está escrito na areia, alguns estudiosos tentam falar o que está escrito, que era os religiosos estavam rejeitando a ele. Mas não quero me apegar a isso. Eu quero me apegar ao que ele disse. Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então o texto vai dizendo que vai caindo as pedras das mãos dos religiosos, uma por uma. Religioso adora tacar pedra, sabia?
Cristão é mais chegado a enxugar os pés. Ele ensinou a Pedro e aos outros: lavai os pés e enxugai os pés um dos outros. Religioso adora atacar pedra, porque a defesa do religioso é justamente essa. Qual? Ver que o pecado do outro é maior do que o dele e se esconder. Já viu aquela pessoa que tem assim: cara, eu tô ruim, mas ele tá pior. Ele fica satisfeito porque o outro tá pior? Isso é mente de religioso. Mente de cristão não é assim. Mente de cristão, ele sabe que ele foi salvo pela graça e agora ele está a serviço de Deus. E toda pessoa que ele vai lidar também vai ser salva pela graça e é pecador igual a ele, justificado por graça. Então ele fica, de igual para igual, sem problema nenhum em lidar com qualquer tipo de pessoa. Isso é graça. Então Jesus fala: olha, atire a primeira pedra. E eles vão saindo. O texto vai dizer que eles vão largando as pedras e vai saindo um por um, do maior ao menor. E fica só Jesus e a mulher. E disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa e nem eu, porém também te acuso. Vai e não peques mais. Esse não peques mais é assim: não faça mais o que você costumava fazer gradativamente, sabe? Levar uma vida em pecado. É isso, porque a tendência é justamente essa. E o interessante é que quando Jesus escrevia na areia, ele estava em silêncio. Você sabia que silêncio não é sinal de inatividade? Deus pode estar em silêncio para você, mas continua trabalhando ao teu favor. Você sabia disso? É que a gente é ansioso. Mas o texto também diz que foi saindo um por um. Isso, dos maiores até o menor. Isso, querido. Quando a gente se achega para a luz, que é Jesus, que ele disse no capítulo 7 que era a luz, isso revoltou os religiosos. A luz ilumina todo o nosso ser e todo o nosso pecado. E a tendência, sabe qual é? É gradativamente saindo todos os pecados, dos maiores até os menores, ficando só a gente e Jesus. E isso vai acontecer naquele grande dia, quando a presença do pecado que ainda existe em nós vai ser tirada e nós vamos ter um corpo glorificado igual o dele é. Lembre-se, Jesus te ama não pelo que você é e faz. Ele te ama porque ele é bom. Graça e paz.